Estamos no dia 19 de dezembro, bem pertinho do Natal, perto do Réveillon e perto do período de férias de muitas pessoas. Alguns até já estão em férias, né? Já tem o recesso aí do Poder Judiciário, que começa amanhã também, férias de aula, enfim. E as pessoas se programam para viajar, seja para ver os familiares, seja para fazer uma viagem de turismo. Mas é o momento, né, de espairecer um pouco. E aí você tem que estar com o carro, o seu veículo em dia, quando for para a estrada, para não ter nenhum tipo de problema, seja de começar aquela fumaça lá no motor, né, dar uma pane no carro ou até mesmo poder gerar um acidente. Para saber um pouco mais sobre essas revisões, para falar sobre algumas dicas, convidamos aqui o Adriano Didrich, que é o proprietário da Conceito Mecânica Multimarcas, parceiro aqui do nosso programa Redação no Ar, para falar um pouco sobre a revisão no período que antecede as férias. Eu já falava com o Adriano, eu sei que a agenda lá na Conceito já está bem cheia também, está complicado para atender essa turma que tem o costume de deixar para a última hora, mas eu não sei se também se está tão errado ou se o ideal é fazer mais cedo essa revisão. Fala aí para a gente, tudo bem, Adriano? Bem-vindo aqui à nossa programação, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho com vocês aí sobre esse nosso dia a dia, que é a manutenção de veículos, né? Então, o ideal é para as pessoas programarem para fazer a revisão um pouquinho antes das férias mesmo, porque daí tu sai com o carro nos trinques, né? Assim como ele tem que estar. Ou o ideal é um pouco cedo até para garantir, porque tem essa procura muito grande, muitas vezes falta data, falta agenda também para fazer esse conserto necessário. Não, exatamente, Ricardo. O ideal é sim fazer a revisão antes de sair de férias, mas fazer esse agendamento prévio, né? Então, é contatar com a oficina um pouquinho antes, justamente para garantir uma agenda antes da sua viagem, né? Isso é o ideal. Então, a gente vê muita gente agora, vai sair final de semana, por exemplo, Natal, e precisa agendar a revisão agora, né? Então, essa semana, por exemplo, está bem complicado, né? Então, é muita gente para fazer manutenção e a gente acaba não conseguindo daí atender todo mundo, né? Quanto tempo de antecedência vocês indicam a pessoa fazer esse agendamento? Olha, a gente consegue se organizar bem com 15 dias de antecedência. Então, a gente tem vários clientes que se agendaram, se programaram, falaram, Adriano, daqui a 15 dias consegue um horário para mim, aí sim, aí a gente consegue se organizar, né? A gente tem uma estrutura boa, a gente tem bons mecânicos, né? Então a gente consegue realmente dar atender uma demanda grande, mas com agendamento prévio, né? E essa revisão mais simples, digamos assim, para a pessoa ir viajar tranquila, o que vocês fazem? O que é preciso verificar no veículo e quanto tempo leva também? Se é o dia todo, é um período do dia? Tudo, Gabriela, tudo vai depender das condições atuais do veículo, né? A gente sempre recomenda justamente isso. A gente estava conversando antes, o Ricardo estava conversando comigo. O que normalmente acontece para deixar o carro empenhado, né? Como a gente está localizado praticamente na beira da rodovia, então a gente acaba atendendo muita gente empenhada, né? E são os diversos fatores que podem parar uma viagem, né? Desde um rolamento, desde um aquecimento de motor, desde uma correia rompida. Então são inúmeros os problemas. Então o que a gente orienta? Antes de viajar, então, fazer essa revisão e aí a gente ajuda o cliente a fazer essa avaliação técnica, né? Então, às vezes, o cliente vem para fazer uma revisão, mas está tudo certinho no carro dele, ele vai trocar óleo, vai trocar os filtros, questão de 1 hora, 2 horas, o carro está liberado, né? Então, aí são manutenções mais rápidas e que a gente, inclusive, consegue encaixar na nossa agenda, mesmo que ele não tenha agendado com antecedência, né? Então a gente acaba atendendo sim alguns encaixes desse tipo. Porém, às vezes a pessoa agenda, quer fazer uma revisão, a gente faz um levantamento, mas o carro dele está totalmente deteriorado, né? Então já está no nível de baixar óleo, né? Já está com aquecimento, então tem que fazer uma revisão de arrefecimento, tem suspensão para fazer. Então, às vezes, uma manutenção pode levar 1 dia, 2 dias inteiros de trabalho, né? Então, cada caso é um caso. E a gente sempre consegue, tecnicamente, fazer essa avaliação. E é importante dizer, a gente não cobra, inclusive, né? Não tem custo essa avaliação técnica. Então, se faz essa avaliação e aí a gente ajuda a priorizar o serviço. Tu vai viajar? Ok. Tem coisas que podem não estar na condição ideal, mas não vão comprometer essa viagem aí de 500 quilômetros, 1.000 quilômetros que a pessoa vai fazer.
né? Mas aí Ou a gente... pode ficar até para a próxima revisão, né? Exatamente. Muitas vezes, A gente olha, aqui está dando um sinal, mas Isso, vai um tempo exatamente, ainda. né? Aqui tá começando a mostrar um desgaste, mas não é nada que tenha que ser feito agora. A gente pode programar para a próxima troca de óleo, por exemplo, entendeu? Daí se encaixa junto. Pois né? é, a frequência da revisão, Adriano, é justamente a cada 10 mil quilômetros ou um ano, é junto com a troca de óleo, o que vocês orientam? Eu recomendo uma revisão assim de olhar e fazer um levantamento geral, fazer uma avaliação a cada 10 mil quilômetros. Tá? Claro que tem veículos um pouco mais antigos que precisam trocar o óleo, que utilizam óleo mineral, trocam o óleo a cada 5 mil quilômetros. Né? Então, uma coisa é a troca de óleo, a outra coisa é o levantamento geral. Né? Então, uma revisão geral a cada 10 mil quilômetros, mas lembrando que tem veículos que tem que trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros. Tá? E não tem aquela ou 10 mil quilômetros ou um ano? Ou... Para os óleos sintéticos, sim. Isso sim. Tem a questão do tempo também. Né? Por exemplo, 5 mil quilômetros ou 6 meses para os óleos minerais. E os sintéticos rodam um ano, tranquilamente. Então, é 10 mil quilômetros ou um ano. Né? Se a pessoa não utiliza tanto o carro, mas mesmo assim, passado o tempo, vai precisar Exatamente. fazer Isso, Gabriela, é muito importante. O pessoal às vezes acha que é bobagem. Eu rodei tão pouco, né? Eu rodei 2 mil quilômetros, mas passou um ano. Depois desse tempo, o óleo perde as propriedades e começa a gerar sujeira no fundo do cárter, que é o reservatório de óleo. E isso, pessoal, pode gerar muita dor de cabeça, né? Pode gerar um entupimento da peneira, começa a não chegar óleo aonde tem que chegar e começa a ter danos no motor. Então, não pode pensar dessa forma, eu não rodei o que eu poderia rodar. Deu um ano, troca o óleo e garante que é uma troca de óleo é uma manutenção muito barata em relação aos problemas que essa falta de troca de óleo pode acontecer, pode ocasionar. Adriano Dridrich, proprietário da Conceito Mecânica Multimarcas do bairro Centenário em Lajeado. Qual é o tipo de equívoco mais comum que vocês veem lá? O que a pessoa chega lá e daqui a pouco, olha, isso aqui já passou do ponto ou está perto de dar um estouro e aí tu vai ter que gastar mais porque tu não fez a revisão certinha, ou até mesmo aquele problema que vocês são chamados, que deve acontecer também, olha, eu estou aqui e fiquei empenhado, e que a pessoa não se deu conta e que talvez poderia ter evitado caso fosse feita uma revisão. Ricardo, a maioria dos problemas de um carro, eles vão te dar sinais antes, né? Vão te dar sinais. Então, a pessoa está baixando água, né? Está baixando água. Todo dia, a pessoa já entra no costume de todo dia ir lá recolocar água no carro. Isso não é normal. Isso não pode acontecer. Então, é certo que tem algum tipo de vazamento. Essa água está indo para algum lugar. Mesma coisa o óleo, né? Está vazando, tá pingando óleo no chão. E acreditem, tem pessoas que continuam andando com o carro dessa forma, né? Recolocam óleo, recolocam água, sem ao menos pedir uma avaliação para saber o que é o problema. Porque, às vezes, o problema é muito rápido e muito simples de ser resolvido. Né? Talvez um vazamento de água seja só uma abraçadeira de mangueira. Talvez um vazamento de óleo seja só um bujão de cárter vazando. Então, tem coisas muito simples e as pessoas continuam andando, acham que se acostumam, né? Não, amanhã eu levo, depois amanhã eu levo, até que acontece talvez um rompimento geral da mangueira, acontece um aquecimento e aí prejudica o motor. E desses que ficam na BR e acionam vocês, tem um que é que é o campeão de problemas? Eu diria assim, o principal é a questão do arrefecimento, né? A parte do circuito de água. Então, os veículos, às vezes, eles fazem, no dia a dia, são percursos curtos, né? Talvez até ocorra um início de aquecimento, mas aí a pessoa já chegou no seu destino, então vai deixando assim, não, ele esquenta um pouquinho, mas está tudo certo. E no momento que ele for pegar a estrada, que o sistema de arrefecimento realmente tem que funcionar, e aí ele fica empenhado, né? E aí acontece a tal da fumaça de calor no motor, seja por um radiador sujo, seja por uma bomba d'água que já não está dando a vazão que precisa, seja por uma válvula termostática, né, que está fechada. Então, eu diria, se as pessoas prestassem atenção nos sintomas do veículo, nos barulhos, né? Nessa questão de perda de fluido, de água, de óleo, e realmente se preocupassem e corrigissem, o número de pessoas que ficariam empenhadas seria muito menor. Mas realmente, na correria do dia a dia, algumas pessoas acabam não resolvendo, né? E convivem com o problema.
e aí acabam acontecendo essas situações. Mas você acredita que a consciência do motorista hoje em dia ela já está maior do que foi um tempo atrás? Ou ainda tem muita gente que vai nessa aí, quando der algum problema eu vou ver, quando der algum barulho mais forte eu vou ver, ou as pessoas elas procuram mesmo para fazer essa revisão, especialmente nesse período de férias? Eu acho, Ricardo, até tenha consciência, tá? Até tenha consciência, eu acredito que sim, na questão das férias, quem vai viajar, eu acho que sim, existe uma preocupação, a gente sente essa preocupação. Mas por que eu acho que muita gente acaba não resolvendo esses problemas, mesmo sentindo os sintomas, né? Como eu falei, tá baixando água, tá baixando... Talvez, às vezes, as pessoas até pensem que o custo vai ser muito alto, né? Então, poxa, eu tô sem dinheiro, eu quero... Tem gente que... tô com meu dinheiro para viajar, né? Não tenho dinheiro para fazer manutenção agora. Mas, como eu disse, às vezes, a manutenção que a gente está falando para resolver aquele problema ali é uma manutenção muito mais barata até do que o cliente imagina ser. O que de valores a gente pode trazer para ter uma ideia de um problema pequeno que pode custar determinado valor e ele não ser consertado e agravar e dar um valor muito maior? Aí a gente entra nessa questão do arrefecimento, né? Às vezes tu vai sanar um vazamento de água ou tu vai fazer uma limpeza de radiador, cara, daqui a pouco tu vai gastar R$300, tu vai resolver o teu problema. Agora, se tu tiver que fazer o cabeçote, que é quando acontece o problema na parte de cima do motor... Então, ao invés de R$300, tu vai gastar R$3.000, né? Então, vezes 10, né? Então, são várias situações desse tipo. Né? Troca uma correia... Desculpa, Ricardo, de cortar. Claro. Troca uma correia dentada. Isso é outra coisa. Correia dentada, normalmente, depende muito do carro, do modelo, do tipo de tecnologia. Mas, vamos lá. A maioria das correias, 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, né? Então, se tu tem um carro hoje... e que usa esse tipo de correia, tu tem que ter esse controle. Tu tem que saber quantos quilômetros tu já andou desde a tua última troca. Ou por tempo também, né? Ali 3, 4 anos, depende muito da marca. Então são coisas que a gente tem que ter na cabeça. De novo, uma correia dentada, daqui a pouco um serviço tu ia gastar R$300, R$400, também prejudica o motor, vai lá para os R$3.000, R$4.000 de novo. Né? Então, são várias essas situações que é vezes 10, custo vezes 10. E a média de uma revisão, Adriano, o que você diria? Eu sei que também varia muito do ano, do tipo do veículo. Tem veículos hoje, se pega um mais novo aí, né, que tem um custo bastante elevado, mas numa média, assim, o que você diria que sai? Olha, Ricardo, por exemplo, uma revisão de, vamos lá, o básico, né, óleo e filtros. Né? Óleo e filtros, a pessoa vai gastar o quê? Talvez ali entre 300 e R$400. Aí já passou a régua na parte de óleo e filtros, né? Que é a base, né? Vai fazer uma limpeza de arrefecimento, né? Colocar o aditivo certinho para evitar corrosões internas, também vai gastar ali R$150. Então são valores baixos, né? São valores baixos em relação aos danos que podem causar, o aumento de manutenção, e a gente falando de férias, né? Então, quanto a gente vê quando a gente vai para a praia e tal, a gente vê gente empenhada. Então, aquilo ali, quando vê, já arrebenta as férias. Especialmente, né? O arranque para, né? Pega uma freeway cheia, muitas vezes aqui nós temos as obras também. O pessoal está convivendo com isso diariamente, né? A Gabriela, que vem de Teutônia, volta e meia, fica ali. Anda um pouquinho, anda mais um pouquinho. E até questionar o Adriano, que ele falou antes que a viagem longa às vezes manifesta, né? Outros problemas. Esse para e arranque, ele também surge em problemas que talvez no dia a dia, numa viagem mais curta, não é a pessoa não percebe. Né? O para e o arranque, o que é o problema do para e o arranque? O teu motor está aquecendo, tá quente, só que tu não tem o fator vento para passar pelo radiador e ajudar nessa questão de resfriamento, né? Então tu não tem aquele vento passando para ajudar a resfriar o radiador. Então, ali ajuda, sim, ao aquecimento. Então, tu precisa estar com a tua bomba d'água em dia, tu precisa estar com o teu radiador limpo, né? Com a tua válvula... tudo em dia, Ricardo, porque não tive precisando bastante. Então, realmente, essa questão da falta de vento para ajudar a resfriar o radiador, para aqueles que estão com o sistema de arrefecimento que não está 100%, ele já começa a atingir a temperatura, né? E algumas dicas básicas que você pode passar aí, Adriano, para quem está nos acompanhando, para o dia a dia do carro, até mesmo para essa revisão aí de final de ano. O que a pessoa tem que ficar atenta?
Ricardo, Além da questão do arrefecimento aí que você destacou. o que eu digo sempre é isso. Pelo menos assim, pelo menos. A gente tem que ter o histórico, tu tem um carro, tu tem que saber como é que tá o óleo. Se tu não sabe, tem que ter o teu mecânico ali que vai saber te dizer, né? Exatamente, isso é importante, né? Claro, cada um, ninguém é especialista em tudo, né? É justamente isso. Agora tu tocou num ponto importante. É justamente isso. Se tu fizer a revisão lá com o meu carro, Ricardo, daqui a pouco tu trocou a correia dentada, né? Daqui a pouco vai passar 2, 3 anos e tu não vai saber quantos quilômetros, cara, quanto foi mesmo que eu troquei a correia dentada. Então a gente tem todo o histórico dos veículos justamente para auxiliar nisso. Adriano, será que já está na hora de trocar as velas? Será que já está na hora de trocar a correia dentada? Né? Então a gente acaba tendo todo o histórico e as pessoas... A gente não fica mudando muito de mecânico. Isso também é uma verdade, eu acho que nem tem que mudar. A Conceito se coloca sempre à disposição, né? Mas é normal, é que nem médico, né? É normal se tu tem um carro que está sendo bem atendido por uma oficina e essa oficina te dá todo o suporte, ela tem todo o histórico do teu carro, tu vai continuar trabalhando com ela. Isso está certo, né? Isso está certo. A gente se coloca à disposição quando precisar, mas isso está certo. E voltando um pouquinho ali, Ricardo, o que eu digo? Óleo, filtros, tem que estar em dia. Né? Tem a periodicidade definida, não se lembra quando trocou, caiu a etiqueta do para-brisa. Isso é o básico. Entra em contato com o seu mecânico, dá uma olhadinha se caiu a etiqueta, né? Será que está na hora de trocar ou não trocar? Óleo, filtros e ficar ligado na questão dos barulhos, né? Dos barulhos, sentiu um barulho diferente, sentiu um líquido diferente escorrendo lá na garagem. O carro está puxando para um lado. Então tem as questões de segurança, né? O freio. Eu estou freando, está fazendo um barulho diferente. Cara, daqui a pouco a tua pastilha está indo no fim. Isso aconteceu uma vez também com a gente lá. O cara foi lá, a gente diagnosticou que ele tinha que fazer o freio dele. E aí ele diz, eu estou sem tempo agora para parar e tal, eu vou tocar. Ele bateu atrás no outro carro. Na semana seguinte ele bateu porque faltou freio, o freio foi gastando. E aí ele falou, agora eu não quis parar, agora eu tive que pagar. Teve que parar de qualquer forma. Eu tive que parar. Acontecido algo pior, né? E se atropela alguém, né? E se atropela alguém? Então tem coisas, pessoal, que a gente tem que conseguir um tempinho para fazer. Né? Tem algum problema assim que marcou você, chamou atenção? Você conta isso do freio, de uma coisa que era básica, a pessoa não fez e deu um transtorno bem maior? Teve várias já, né? Teve a questão de limpeza de cárter, que a pessoa não quis fazer, e aí começou a ligar a luzinha do óleo, ele continuou andando, e aí ele tem que fazer o motor, também gastou mais de 5 mil reais. Ixi. Coisas muito bobas, assim, sabe? Que a gente fala, cara, tu não pode andar com essa luzinha ligada. Não, e a pessoa, não, cara, eu não consigo parar agora, eu vou só até em casa, mas a gente sabe que não foi até em casa, né? E depois não tem dinheiro para fazer a manutenção, fica com o carro parado. Aí né? Não é tanto com o Adriano, mas dias atrás eu vi um acidente aqui, que a Rádio Independente noticiou e estava com fotos no site. Foi no final de semana agora. O pneu do cara, mas careca era apelido, estava no arame ali. Poxa, é irresponsabilidade para consigo mesmo, para com quem está no carro com ele ou até mesmo para outras pessoas, né, no trânsito. Aí pedir, né? E até para essa questão de falta de tempo, um serviço que a gente tem, assim, também, pessoal, sem custo nenhum, a gente pode, eu não tenho tempo e tal, a gente consegue, eu trabalho aqui na Independente, mas o meu horário começa cedo, meio-dia eu fico aqui, eu não consigo sair. A gente vem aqui, pega o carro. Isso facilita muito. A gente vem aqui, pega o carro, leva, faz um levantamento, a gente vai conversando pro WhatsApp daí, né? A gente passa um orçamento, cara, isso aqui é importante fazer agora, isso aqui dá tempo pra gente fazer até o final do dia, que é quando tu precisa do carro, né? E a gente combina e faz, e depois devolve o carro aqui também, né? E então são facilidades que a gente procura, a gente entende essa correria do dia a dia. Mas realmente não tem desculpa para não fazer, né? A gente dá todo esse suporte. Né? Fala do serviço de vocês, então. Até os próximos dias aí a agenda está meio cheia, mas depois, quem quiser fazer o contato, vai lá na Paulo Emílio Thyssen, 1923, ali no Centenário, em Lajeado, né? Telefone também, como é que a pessoa faz para procurar, para encontrar vocês? Ricardo, a gente trabalha, então, com a linha de automóveis, caminhonetes e utilitários, né? Vans, Sprinter, Master, né? Faz toda a parte mecânica. E também faz a parte elétrica, né? Trabalhamos com a parte de alternadores, motores de partida, sinalização, bateria. Então a gente acaba sendo uma solução completa, inclusive veículos a diesel também, né?
Então a gente é uma solução completa nessa parte, tanto elétrica quanto mecânica. Né? Nosso colega aqui, ó, Adriano, o Cassiano da Silva, ele está nos escutando e aí ele, não sei por onde ele está passando aqui, manda aí, Cassiano. De onde é que tu está passando? Tem um carro que está com o porta-mala e o capô aberto. Tá no telefone. E aí ele mandou aqui, ó, não fez a revisão na Conceito. Antes da ponte da BR-386, tá dizendo aqui o Cassiano. Aproveitando o gancho de BR-386, tem um ouvinte que nós estava falando do Para e Arranca. O Matheus, ele mandou: boa tarde, para variar 386 trancado e uns bonequinhos com raiva. Eu sei, tem que ter paciência, Matheus, mas é uma melhoria, algo que vem para melhorar o trânsito depois. Sentido Estrela Lajeada isso que deve ser o mesmo ponto ali que o Cassiano está passando, então, né, para trazer essas informações. Adriano, muito obrigado aí, viu? Não foi difícil, né? O Adriano disse que falar no rádio é diferente. O cara foi aqui com naturalidade, né, Gabriela? Domina o assunto. Mandou bem demais. E é isso aí, importante também. Um grande abraço, um ótimo final de ano para toda a turma lá da Conceito. Aproveitem as férias, né? E tamo junto. Show de bola. Muito obrigado, tá? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gabriela. Obrigado ao Grupo Independente pela oportunidade aí. Vocês estão, agora eu me lembrei, estavam precisando de um profissional, já contrataram? Não. Então aproveita o espaço aí. O que estão precisando lá? Cara, a gente está precisando de um mecânico, tendo vontade de crescer, dedicação, não precisa ser o cara tão completo tecnicamente, né? Mas sabendo o básico de manutenção da linha leve e tendo vontade de crescer com a gente, pode mandar o currículo, pode me chamar no WhatsApp, né? Vou passar meu WhatsApp também. Esse WhatsApp é o meu direto, tá, Ricardo? É o 980 33 0568. Esse é o meu telefone, sou eu que atendo. Então, desde agendamentos, né? Quero ver se tem agenda, quer ligar para fazer um agendamento, já pode me chamar. E quem quiser conhecer um pouco mais da Conceito, então, e quem sabe vir trabalhar com a gente daqui a pouco está marcando uma conversa, então também é esse número. E o outro, que é o 2850-0191, esse é aquele cara que quer um orçamento, né? Então, às vezes, ele foi no lugar, quer trocar o amortecedor dianteiro do carro, quer saber quanto a gente cobraria. Então, esse é um número mais para orçamentos, né? Então, um é direto comigo e o outro é com a nossa oficina lá, que é a parte de orçamentos.